Olá, eu me chamo Herbert Oliveira Santos, eu sou o autor principal desse trabalho de iniciação científica, do qual eu fiz em conjunto com a Thais da Silva de Aquino e com a Viviane Caroline da Silva Carvalho, e nós fomos orientados pelo professor Dr. Henrique Salmazo. O tema escolhido para essa iniciação foi uma revisão de literatura sobre os aspectos da vida e saúde da população LGBTQIA+, que vive em instituições de longa permanência para idosos. Bom, para contextualizar o ambiente do trabalho proposto, deve-se observar a conjuntura social atual, que é o aumento do número de idosos pelo mundo, como consequência, há mais idosos que necessitam de cuidados a longo prazo, especialmente os idosos LGBTQIA+, que são as lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e mais. Mas por que isso? Porque ele é um grupo historicamente mais vulnerável. Haja vista que tem maior probabilidade de doenças mentais e físicas, além de uma grande parte não contar com uma rede de apoio. E, além disso, afetando mais negativamente a situação, a gente tem que é um grupo historicamente marginalizado socialmente. Então, com isso, nessa conjuntura, nós temos um entrave no que diz respeito a como essa população envelhecerá de uma boa forma, especialmente os que habitarão os cuidados de longa permanência. Então, com esse panorama formado, a pesquisa buscou responder como são as condições de vida e saúde em um macroaspecto da população LGBTQIA+, que vive em instituições de longa permanência. Para a construção dessa pesquisa de iniciação científica, que é uma revisão integrativa de literatura, utilizou-se o acrônimo PCC, em que P são idosos LGBTQIA+, institucionalizados e profissionais que atuam em ILPI, o C, saúde e condição de vida da população LGBTQIA+, que vive nas ILPI, e compreensões a respeito dos LGBTQIA+, idosos que vivem nas ILPI. O C, atenção à população LGBTQIA+, que reside nas ILPI. Com isso, com base no PCC, elaborou-se a pergunta norteadora, as perguntas, que são: quais as condições de vida e saúde dos idosos LGBTQIA+, que vivem nas ILPI, que são as instituições de longa permanência, e quais as compreensões dos serviços de cuidado de longa duração e dos profissionais sobre a vivência das pessoas LGBTQIA+, nas instituições. Tendo isso como base, fez-se uma busca nas bases de dados da BVS, PubMed, Cielo e Embase, e incluiu-se artigos entre 2010 e 2021. Após os critérios de inclusão e exclusão, a busca ela resultou em artigos que basicamente tinham como ponto principal a aceitação dessa população LGBTQIA+, a conscientização e a criação de uma identidade LGBT, além de uma criação de uma cultura LGBTQIA+ friendly, uma cultura LGBTQIA+ amigável a essa população. Os grupos majoritariamente explorados nessa pesquisa foram os idosos que residiam em instituições de longa permanência, idosos que pretendiam ingressar em cuidados de longa permanência e profissionais e ou gestores de instituições de cuidados a longo prazo. No que diz respeito aos cuidados dessa população nas instituições de longa permanência pelos profissionais, foi constatado que há pouco treinamento, tanto no aspecto emocional quanto técnico, por parte dos profissionais, que acaba de maneira direta gerando atos de discriminação e maus tratos por vezes. Nesse compasso, também foi notado que o treinamento desses profissionais é um fator primordial para a atenuação dessa realidade apresentada. Ela foi observada como catalisador de conscientização e melhora da conduta desses profissionais no ambiente e com melhora, inclusive, da convivência entre os residentes. Agora, no que diz respeito às expectativas da população LGBTQIA+, frente aos cuidados de longa permanência, observou-se que há um grande medo de adentrar a essas instituições ou revelar a sua identidade dentro dessa instituição como uma pessoa que pertence a essa minoria social e de gênero. Há um grande temor de maus tratos, mudanças de tratamento, isolamentos, por exemplo, e todo esse contexto é baseado em relatos de terceiros ou até mesmo em experiências vividas em outros setores da saúde ou até mesmo em LPIs. Então, em resumo sobre essa pesquisa, podemos elencar alguns eixos que foram abordados, como a qualificação dos profissionais e do lugar que atende às necessidades da população LGBTQIA+, as reações das instituições ao saber sobre uma pessoa LGBTQIA+, que se revela como LGBTQIA+, e as expectativas dessa população ao ter que adentrar uma instituição de longa permanência. Além disso tudo, nota-se que os cuidados para os idosos LGBTQIA+, não atendem às necessidades dessa população. Uma vez que não há profissionalização nem qualificação do trabalho, as expectativas para adentrar esse tipo de cuidado é desesperançoso e com baixas expectativas a respeito do serviço, aliado a grandes anseios e grandes aflições por parte desse público. Portanto, urge a necessidade de intervenções resolutivas mais simples que possam alterar essa realidade, como, por exemplo, conscientização e treinamento dos profissionais. Por fim, há de se dizer que existem poucos estudos sobre o tema. A maioria tem origem estrangeira e deixa, desse modo, a necessidade clara de mais estudos internacionais e até mesmo nacionais, já que é preciso garantir o bem-estar dessa população. E aqui estão nossas referências. Muito obrigado.